talvez você esteja perguntando, mas não seria o apóstolo que estaria pregando hoje? Seria. Mas o apóstolo me convidou para estar trazendo essa palavra. Eu trouxe essa palavra, eu ministrei à igreja na parte da manhã. Estou trazendo também a mesma palavra. O apóstolo está com uma gripe, que em nome de Jesus ele seja curado, porque nós sabemos o coração dele está aqui nesse lugar, no púlpito, ministrando e guiando o povo do Senhor aqui, amém? Esteja orando por ele, para que a saúde dele se restabeleça o mais rápido possível. Êxodo capítulo 18, se você encontrou, por favor, se coloque em pé, você que pode ficar em pé, para que a gente possa ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, dos quais se chamava Gerson, pois disse Moisés: Fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse: O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor a Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios. E disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos, sacrifícios para Deus, e veio a Arão e todos os anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro, lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés respondeu, porém lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei. E Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho e que deve andar e a obra que deve fazer. Procura dentro o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Pôs-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Serás assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro, e fez tudo o que ele dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Esses julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este foi para sua terra. Até aqui. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, está aqui a tua palavra está aberta, Senhor. Nós sabemos que ela é viva, ela é eficaz e é fiel. Fala conosco essa noite, ó Deus. Abre, Senhor, agora os ouvidos do teu povo,
Senhor, abre o coração deles agora, ó Deus, para que eles sejam ministrados através da Tua palavra. Que não seja a voz do bispo aqui falando com eles, mas que eles possam ouvir a Tua voz essa noite, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio esta noite, em nome de Jesus. Amém. A mãe igreja pode se assentar. Não havia possibilidade de pegar apenas algumas partes desse texto. Nós lemos aqui o capítulo 18. E esse capítulo é muito conhecido porque ele fala do conselho que o sogro de Moisés, Jetro, deu a ele. E como nós estamos falando de conselho, na semana retrasada, a pastora Elaine, ela pregou aqui falando sobre escolhas. Eu gostaria de ter pregado antes dela, mas não deu tempo. Porque ela falou aqui de escolhas e eu estou falando aqui de aconselhamento. Eu tenho certeza que cada um de vocês, assim como eu, já passaram por problemas, por momentos difíceis em suas vidas. E ao qual nós precisamos, neste momento, cada um de nós teve que pedir aconselhamento, um conselho para alguém. Você já passou por isso? Eu já passei, de pedir conselho para alguém. E como é bom quando nós estamos naquele momento complicado da nossa vida, você procurar alguém e você receber uma palavra doce, uma palavra boa, uma palavra que te fortalece, e você sai daquele lugar ali vitorioso e fala assim, é verdade, eu não estava pensando assim, poxa, o meu irmão me mostrou isso, é isso mesmo que eu vou fazer. Como é bom receber um bom conselho. Mas essa agenda que está sobre o mundo, né, essa individualidade, está fazendo com que as pessoas cada vez mais estejam sozinhas. E cada vez mais elas peçam conselho ou aconselham alguém. E infelizmente existem conselhos que não são bons. A pessoa no mundo procura um conselho de alguém e aquele conselho pode levar essa pessoa à ruína, à destruição. Eu dei alguns exemplos hoje de manhã e eu acho que é um exemplo que ficou e vai ficar marcado na nossa história. Durante todo o tempo de Covid, quantos conselhos errados foram dados ao povo, quantas pessoas perderam a vida devido a conselhos errados. E tem um conselho que foi dado que vocês vão lembrar daquilo que eu estou falando. Nós tínhamos naquela época um ministro da saúde chamado Pazuello, ao qual ele aconselhou, vocês lembram disso? As pessoas a procurarem um hospital somente quando elas estivessem sentindo a falta de ar. Vocês lembram disso? Quantas pessoas perderam a vida por isso? Por um conselho errado que foi dado em rede nacional, na televisão. Então o mundo está cheio de conselhos. Tem pessoas capacitadas ou não para esses conselhos. E infelizmente as pessoas hoje têm até medo de pedir conselho para alguém. Mas tudo isso porque nós vivemos essa geração hoje, do individualismo. Mas eu quero que a igreja entenda que você é um filho de Deus, você é um cristão, e aonde quer que você esteja, seja no seu trabalho, seja na escola, no meio da tua família, as pessoas te veem de maneira diferente, e possivelmente você vai ser chamado para aconselhar alguém. Você talvez seja a referência dentro desses lugares, de pessoas que saibam dar conselho, sabem aconselhar. E esse é o tema da minha pregação hoje, o bom conselho. Mas o que o Senhor Ele quer nos mostrar? O que esse texto aqui, onde nós acabamos de ler, nos mostra? Eu quero que você entenda que o Senhor, Ele quer que você seja um bom conselheiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Senhor quer que você seja um bom conselheiro. O mundo está lotado de pessoas que sabem aconselhar. Sabem aconselhar. Nós temos hoje uma ferramenta que aconselha todo mundo a todo momento, chamado Google. Mas o Senhor te chamou para muitas coisas, mas também para ser um bom conselheiro. Mas para que você seja um bom conselheiro, existe algumas coisas que são inerentes, mas principalmente a você, ao cristão, aquele que ama o Senhor Jesus. Porque no meio deste mundo, as pessoas vão observar você, elas vão ver quem é você.
E nesse meio as pessoas vão se achegar e vão falar assim: essa pessoa é uma pessoa boa para aconselhar. Ele é um bom conselheiro. Quando nós olhamos aqui para a palavra, nós vamos ver algumas características. E uma dessas características para você ser um bom conselheiro, você tem que ter capacidade para isso. O Senhor te chama para você ter capacidade, você ser capacitado para ser um bom conselheiro. Seja você jovem, seja você um adulto, seja você já da meia idade, o Senhor chama você para ser um bom conselheiro. Mas para que você seja realmente um bom conselheiro, você tem que ser capacitado para isso. E quando nós voltamos lá para o texto, volta para o texto, por favor. No versículo, a partir do versículo 5, a palavra nos fala assim: veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. Mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e os seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. Indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Versículo 9. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Bom, quem era Jetro? Porque ele aqui é um dos personagens principais desse capítulo. Você pode pensar que esse homem, se você ler e não prestar atenção, era mais um homem descrito na Bíblia. Bom, não é bem assim. Jetro, ele era descendente de Abraão por parte de Quetura. Quando Sara faleceu, ela morreu, Abraão casou-se com Quetura, e ali teve alguns filhos, e um dos filhos chamado Midian. Jetro é da tribo de Midian, os midianitas. Então ele não era qualquer pessoa, ele era um homem capacitado. A palavra nos fala que ele era sacerdote, e nesse tempo um sacerdote, ele entendia da lei, ele era um bom administrador, possivelmente era um bom pastor, não era qualquer pessoa. Moisés sabia exatamente quem era este homem, mas para que a gente possa entender quem realmente é ele, a gente tem que voltar um pouquinho na história, porque todos conhecem a história de Moisés, amém? Todos conhecem. Lembra, esse homem foi levado ao Egito, a mãe dele colocou ele ali no cesto, no rio, e a filha de Faraó pegou aquele cesto, deu essa criança para a mãe cuidar, e depois ele foi criado dentro do palácio do rei, com tudo que o egípcio tinha, com toda a educação. E teve um dia, ele sabia que ele era hebreu, um dia ele viu ali um hebreu sendo castigado por um egípcio, e ele mata então o egípcio. Ele é descoberto, com medo ele foge. Faraó descobre isso daí e tenta matá-lo, e ele foge para uma região chamada região de Midian, aonde está Jetro, ali é onde está o povo midianita. E quando ele chega naquela região ali, Moisés então vai até um poço de água, onde tinha algumas mulheres tirando água, e ali ele vê os pastores expulsando essas mulheres do poço de água, e ele vai defender essas mulheres. E essas mulheres, quando elas vão embora, elas chegam em casa, o pai delas chama-se Jetro, e elas falam: pai, os pastores nos expulsaram do poço, mas teve um egípcio, elas achavam que ele era um egípcio, mas teve um egípcio que chegou lá e nos defendeu. Jetro então pede para chamar Moisés, traz ele, e Jetro então Jetro chama Moisés, e Moisés então passa a viver com Jetro. Ele passa 40 anos com Jetro. Jetro então dá a sua filha Zípora em casamento, e ali então ele tem os 2 filhos, ali Gerson e Eliezer. E todo esse tempo agora que ele vai passar com Jetro, Moisés vai aprender coisas que ele não aprendeu no Egito, coisa a qual o sogro dele, como era também um pastor, ensinou a ele. Quando você vê Moisés, quando Deus vai falar com Moisés ali na sarça ardente, você vai ver que a palavra está dizendo que Moisés estava pastoreando as ovelhas do teu sogro. Então Moisés, ele aprendeu coisas com Jetro que ele não aprenderia lá no Egito. Moisés conhecia quem era Jetro, Moisés conhecia quem era o sogro dele. Então, quando a gente olha para a palavra, parece ser uma coisa tão simples, não é verdade? Mas Jetro, ele era um homem capacitado. E
algumas características de um bom conselheiro, ela é inerente a nós como cristão. Porque o bom conselheiro, ele agrega, ele não separa. Amém, igreja? O bom conselheiro, ele agrega, ele não separa. Você quer conversar com uma pessoa, se ela estiver te aconselhando, se ela estiver falando para você terminar, acabar, separar, ela não é um bom conselheiro. O conselheiro não separa, ele agrega. E exatamente essa é uma das características de Jetro, porque Jetro, ele pega a mulher de Moisés, Zípora, os filhos de Moisés, sabe que Moisés agora saiu lá do Egito, e ele leva os filhos de Moisés e a esposa de Moisés até ele. Ele sabia da importância da família, ele sabia que não poderia ficar separado a família. Ele poderia muito bem, como pai, falar: Zípora, fica aqui com os meus netos, não vá atrás desse Moisés, esse Moisés é louco, ele vai morrer com o povo lá no deserto, então fique aqui. Mas não, ele pegou a esposa, os filhos e levou até quem? Até Moisés. O bom conselheiro, ele não separa, ele agrega. O bom conselheiro se alegra com as suas vitórias. Quando ele ficou sabendo de tudo aquilo que Deus tinha feito a Moisés e ao povo, ele se alegrou. E você, meu irmão, quando você for procurado por alguém para dar um bom conselho, se alegre com aquela pessoa, se alegre com as conquistas dela, porque tem muita gente que está dando conselho para destruir, para separar, para ver na verdade a tua ruína. Está se fazendo de bom conselheiro, mas não é. Ela quer realmente que tudo aquilo se acabe na sua vida. Às vezes ela está desejando o teu casamento, ela está desejando a tua vaga de emprego, ela está desejando tomar conta da tua empresa, conta dos teus negócios. Ela não é um bom conselheiro. E é uma das boas características, é aquele que se alegra com as vitórias. E um bom conselheiro reconhece quem é Deus. O bom conselheiro reconhece quem é Deus, porque Jetro aqui reconheceu quem era Deus, o Deus dos deuses, reconheceu quem era o Deus de Israel. Nós como cristãos, quando nós aconselharmos alguém, quando você for procurado por alguém que está passando por uma grande dificuldade, e você ministrar o coração dessa pessoa, você nessa ministração, você tem o dever de mostrar para ela quem é Deus, quem é o Deus que você serve. Porque quando essa pessoa obtiver a vitória, quando realmente aquele conselho que você deu a ela der certo, você vai mostrar para ela e você vai falar para ela: não fui eu, quem fez isso foi Deus. Eu dei um exemplo hoje de manhã, nós somos o Ministério de Casais, e nós fomos procurados há um bom tempo atrás, por um casal a qual tinha acabado o casamento, e a esposa tinha ido embora, e nós falamos para o esposo: permaneça firme, não se separe, fique, permaneça, fique firme. Foi difícil para ele, e hoje tem o casamento restaurado, a esposa voltou, estão com o filho, e tudo foi restaurado. Meu irmão, se uma pessoa dessa procura alguém lá fora, a pessoa vai falar assim: o quê? Essa história você está me contando? Meu irmão, abandona essa mulher, tem muita mulher aí, constitui novamente a sua família, vai ser feliz, e assim também, tanto para o homem quanto a mulher. O bom conselheiro não separa, ele agrega. E infelizmente tem muita gente dando mau conselho, e principalmente para cristão. Tem muito cristão atrás de aconselhamentos da internet, de um pastor que está falando através de uma tela que não te conhece, não sabe a tua história, não sabe quem você é. Um pastor que talvez você olhe e fala assim: olha só, esse conselho é muito bom, mas um dia no funeral de alguém da sua família, ele não vai estar lá junto com você, chorando com você, te aconselhando ali, no caixão de um ente querido. Muitos cristãos têm procurado maus conselhos, têm procurado o conselho de pessoas incapacitadas e têm destruído as suas vidas. Olha, nós temos muitos exemplos de coisas que aconteceram no nosso meio, de pessoas que se arrebentaram. Você procurou algum dos pastores para se aconselhar? A pessoa fala: não. Por que não? Porque eu tive vergonha, eu tive medo. Coloca um monte de desculpas, mas realmente não procurou pessoas capacitadas para que elas pudessem ser aconselhadas.
E quando a gente olha agora, volta aqui para o texto, a gente vê a vida de Jetro. Quem era ele? Ele era uma pessoa capacitada. Ele era um homem que tinha suas características. Aquele realmente que poderia dar um bom conselho a Moisés. Amém? E que você seja usado em nome de Jesus. Que você tenha isso em você. Você é um filho de Deus. Se alegre com as pessoas. Se capacite para que você possa realmente dar um bom conselho. Lembre-se, o bom conselheiro, ele agrega, ele não separa. De maneira alguma. Amém? O Senhor nos chamou para multiplicarmos, para agregarmos, não para separar. De maneira alguma. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, quais são as consequências de um mau conselho? Quais são as consequências do mau conselheiro? Agora eu chamo a atenção para nós, porque o Senhor te chamou para muitas missões. Para muitas missões. E uma dessas é você aconselhar as pessoas. Nós estamos vendo aqui aquele vídeo, né, antes da palavra, a qual move o nosso coração a falar da palavra de Deus para as pessoas. Olha essa dança falando daquele tempo que nós temos aqui na terra. E nós temos que usar aquilo que o Senhor nos deu para fazer com que o reino dele expanda aqui. Como falar da palavra de Deus? Através de um conselho. Que o Senhor use a tua boca em nome de Jesus. Que você seja esse bom conselheiro nesta terra. Que você seja reconhecido assim como Jetro foi reconhecido por Moisés. Quando as pessoas te procurarem naquele lugar, quando elas estiverem atormentadas, passando dificuldades, quando essas pessoas estiverem sofrendo perseguições, seja em qualquer lugar, na escola, no trabalho ou na família, ela te procura e fala assim: olha, eu vou procurar ele, porque eu sei que de lá vai sair boa palavra, porque ele é um servo do Senhor, e você vai estar capacitado a aconselhar essas pessoas. E um mau conselho, o que ele pode fazer na vida de uma pessoa? Porque o texto mostra aqui que Jetro tentou ajudar Moisés, aconselhando ele ali, né, a colocar chefe sobre o povo. Ele viu algumas coisas que poderiam acontecer, que estavam tomando conta da vida ali de Moisés. Mas o que pode um mau conselho fazer? Quando nós vamos para... abra a palavra em Gênesis capítulo 16. Gênesis 16, lá no versículo 1. Gênesis 16, 1. A palavra fala assim: ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Saraí a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Saraí. Essa palavra anuiu, ele falou assim, ele se atentou. Ele fez realmente aquilo que Saraí estava pedindo para ele. Era o conselho. Olha, Abraão, eu sou estéril. Então você toma agora Agar, a minha serva, e tenha filhos. E ela teve Ismael, a grande nação árabe que existe hoje. E depois o Senhor fez com que ela concebesse um filho, e Saraí então teve Isaac. E a todo momento nós estamos vendo na televisão tudo aquilo que está acontecendo em Israel. Vocês estão acompanhando? Israel sendo atacada. Israel não ataca, Israel se defende. E isso é verdade porque nós vimos isso lá em Israel. As forças de defesa de Israel. Israel a todo momento sendo atacado por nações árabes. Tudo devido a um conselho errado. Milhares de anos isso já aconteceu. E ainda continua acontecendo ali. Um conselho errado dado por uma mulher ao seu marido. Mulher, seja sábio aconselhar o teu marido. Marido, seja sábio aconselhar a tua esposa e os teus filhos. Não se cale, dê bons conselhos na sua casa. Porque se você se calar, o mundo lá fora está pronto para dar conselhos a cada um de nós. Tanto para o marido, quanto para a esposa, quanto para os filhos. Conselhos que vão destruir a família. E aqui, Saraí, que é Sara, através de um conselho. Olha o que aconteceu, agora está acontecendo em 2024 com Israel.
você tem a obrigação de ser um bom conselheiro nesta terra, amém? Amém? Você tem um bom conselheiro, o Senhor te chama para isso. O outro exemplo que eu gostaria de dar, lá em 1 Reis 12, 6, vai contar aqui uma história, no livro de Reis, onde um povo também sofreu por conselhos errados. Para que a gente possa entender o que está acontecendo ali, Salomão, lembra-se de Salomão? Salomão é um homem mais sábio, que já existiu na face da terra. E ele morre, e o filho dele, Roboão, então, vai assumir ali o reinado dele. Só que esse filho de Salomão, Roboão, também toma conselhos errados. Olha o que pode acontecer com um conselho errado na tua vida, tanto em você dar, qual você recebeu um conselho de maneira errada. 1 Reis 12, 6, a palavra nos fala assim: tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão. Salomão já estava morto. Versículo 7. Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. O que estavam falando ali os velhos do conselho, estava dizendo assim: Roboão, você seja um homem bondoso para o povo, sirva o povo e eles vão te servir. Continuando lá no versículo 8: porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai pôs sobre nós? Por que isso está acontecendo? Porque Salomão morreu, e quando Roboão, ele assumiu agora ali o reinado, o povo ali estava revoltado, tinha rebeldes no meio do povo, e Salomão no final da vida dele ali fez algumas coisas que o Senhor não gostou, e ele está falando agora, o povo estava dizendo: olha, o teu pai colocou jugo sobre nós, ele tomou conselho com os mais velhos, e rejeitou o conselho dos velhos, e foi falar agora com os mais novos. Versículo 9: e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a esse povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos pôs? E os jovens que haviam crescido com ele disseram: assim falarás a esse povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do teu pai. Palavra dura. Está dizendo: olha, o meu pai Salomão, ele tratou vocês de uma maneira, eu vou tratar agora vocês de outra maneira. E não era uma maneira boa, era mais rigorosa ainda. Versículo 11: e assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Dura palavra, né? Ele rejeitou o conselho dos anciãos, pegou o conselho dos jovens, pessoas que conviveram com ele, e por ele falar isso para o povo se revoltou ainda mais contra ele. E nessa história vai aparecer outro homem, Jeroboão, o qual fez contenda, se levantou contra Salomão, e Salomão ali o perseguiu também, ele fugiu da presença de Salomão, sabendo que Salomão era morto. Agora ele volta e encontra esse povo revoltado, Roboão recebendo conselhos ruins, e ali também faz parte agora desse levante. E Roboão agora então, infelizmente, ele vai embora, e ali as 12 tribos são separadas, e infelizmente 10 tribos vão lá para o norte, deixam de sacrificar, deixam de estar em Jerusalém, vão para Samaria, sacrificam lá em Samaria, se torna a capital, o reino do norte. No reino do sul ficam as 2 tribos, Judá e Benjamim. Rachou as 12 tribos ao meio. Olha o que um conselho mau pode fazer. E pior, porque os dois reinos estavam divididos. Jeroboão ficou com 10 agora tribos, e ele vai fazer uma coisa ainda pior ainda. Ele vai tomar um conselho pior. Lá em 1 Reis 12, 28, a palavra fala assim, está falando de Jeroboão: pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, pois
aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Uau, é o mundo dando maus conselhos a pessoas como vocês, como eu, servos de Deus. Olha, vocês não precisam mais subir para Jerusalém. Faça bezerros de ouro, 2 bezerros de ouro, coloque na terra. Estão aqui os bezerros de ouro, foram eles que te livraram da terra do Egito. Jeroboão fez o povo agora se tornar idólatra, pecar contra o Senhor. E se você não for inteligente, meu irmão, você vai atender um mau conselho, e esse conselho vai fazer com que você peque contra a palavra de Deus, amém? Então, tome muito cuidado, seja um bom conselheiro nesta terra. E para você ser um bom conselheiro, nós falamos agora daquele que dá o conselho, mas tem aquele que recebe o conselho. E para você ser um bom conselheiro, você tem que ser humilde. Você tem que ser humilde. Você já tentou aconselhar uma pessoa que ela está errada, mas ela não tem humildade para receber o teu conselho? Você já passou por isso? Eu já passei. E é perceptível isso. E é terrível, porque você sabe que a pessoa está errada, você sabe que aquilo que ela está fazendo vai causar um mal maior para ela ou para a família dela. Você dá um bom conselho, mas ela acha que está certa, ela não tem humildade no coração dela para receber um bom conselho. Então, para ser um bom conselheiro, você tem que ser capacitado como Jetro era, mas você também tem que ser humilde como Moisés foi humilde. Volta para o texto, por favor, Êxodo 18, lá no versículo 13, Êxodo 18, versículo 13, a palavra fala assim: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que faz ao povo? Porque te assentas só, e todo este povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus, quando tem alguma questão. Vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro, eles declaram os estatutos de Deus e as suas leis. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Quantas vezes nós já procuramos conselhos, e esse conselho, ele não é bom para nós, aos nossos ouvidos, ele não é doce. Eu já procurei conselhos aqui com o apóstolo, que eu imaginei que ele ia falar uma coisa para mim, e ele falou outra. Doeu no meu coração, eu vi que estava errado, e segui o conselho dele, porque eu reconheço a liderança dele. E assim, meus irmãos, somos nós temos que ter a humildade, de quando nós procurarmos um bom conselho, quando realmente entendemos que aquele é um bom conselho para nós, nós temos humildade para receber esse conselho e colocar em prática. Porque quem era Moisés perto de Jetro? Porque aqui ele está chamando a atenção. O que fazes ao povo? O povo está à tua frente, está em pé. Lembre-se, quem foi Moisés perto de Jetro? Moisés nada mais, nada menos, foi um homem que falou com Deus. Deus se revelou a ele lá no deserto, na sarça ardente. Ele poderia ter falado: Jetro, você é meu senhor, é meu sogro, eu amo você, mas olha, eu sou Moisés, Deus falou comigo. Vocês estão entendendo? Ele poderia muito bem falar isso: olha, Jetro, você está chamando a minha atenção diante do povo, mas eu quero dizer para mim que eu tirei mais de 600 mil homens da mão de Faraó, fora crianças e mulheres. Ele poderia ter falado isso, mas ele foi humilde de coração. Ele reconheceu a capacidade do sogro dele, a capacidade de um bom conselho. E muitas pessoas têm sido aconselhadas com bons conselhos aqui na igreja, e por falta de humildade no coração. Olha, meu irmão, tem muitas pessoas que procuram conselho, mas ela já está com o script todinho pronto, né, pastora Adriana? Tudo pronto. Bom, o pastor vai falar isso, aí eu vou falar que eu já tenho uma resposta para isso, aí ele vai falar isso, eu já tenho uma solução para isso. Mas quando ele chega, aí o pastor abre a boca para aconselhar, é totalmente diferente daquilo que ele estava esperando ouvir.
E infelizmente, meu irmão, se atente para isso. Pessoas deixaram o ministério, saíram da igreja, receberam bons conselhos, se revoltaram contra o conselheiro, contra a igreja, foram para o mundo, perderam seus filhos para o mundo, e hoje nem dentro das igrejas estão mais. Receberam um bom conselho, não tiveram humildade no coração, abandonaram a fé. Seja humilde, tenha humildade. Você como conselheiro tenha humildade, porque cada um de nós precisamos de conselho. Eu tenho certeza, quando o bispo Alex ele precisa de um conselho, ele procura as pessoas para aconselhar ele. Eu também procuro. Cada um dos pastores, os presbíteros, os diáconos aqui, o apóstolo também tem pessoas que ministram a vida dele. Ele nos fala isso, de bons conselheiros. E o lugar para ter bom conselheiro, meu irmão, é na igreja. A igreja é o lugar para ter bons conselheiros. E o Senhor nos faz assim. Lá em Provérbios 12:5 a palavra fala assim: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. Mas também em Provérbios 11:14 a palavra nos fala: não havendo sábia direção cai o povo, mas na multidão de conselheiros a segurança. A igreja é um lugar seguro para bons conselheiros. Se você está precisando de um bom conselho, meu irmão, você não sabe para onde vai, você não sabe qual atitude que você deve tomar diante daquela situação, você está sem direção, eu preciso de um conselho. Aqui é um lugar de segurança. Na multidão de conselheiros há segurança. Nos procure a igreja para você ser aconselhado. Eu particularmente, eu fiz isso durante muito tempo e faço até hoje, mas principalmente na minha conversão. Quando eu estava com a minha vida totalmente perdida e destruída, eu procurava conselho dentro da igreja, ao qual pessoas me ajudaram e mostraram o caminho que eu devia seguir, as atitudes que eu tinha a ter como pai, como cristão, principalmente como marido. A igreja é um lugar seguro e aqui existe e há bons conselheiros. Meu irmão, o que pode fazer um mau conselho na vida de uma pessoa? Olha, você sabe que eu trabalho no corpo de bombeiros, e aqui eu sou o único bombeiro de Araraquara que tem um curso que trata diretamente com uma pessoa em um estado bem complicado, que é o suicida, que é o curso de abordagem técnica tentativa de suicidas. Eu fiz esse curso em São Paulo. Aqui em Araraquara eu sou o único bombeiro que tem, e eu espero que mais pessoas se aperfeiçoem nisso. Imagine eu diante de um suicida, não em serviço passado, no outro eu atendi um suicida aqui em cima do viaduto da 22 de agosto. Imagine uma tentativa de suicida, aonde a pessoa, ela não quer conversar, na cabeça dela já teve todas as tentativas, e eu chegar ali e dar um mau conselho para ela. O que pode acontecer? Talvez você possa tirar ela daquele lugar, naquele momento, mas ela voltar a praticar e realmente consumar o suicídio. Eu vou dar um exemplo para vocês também de uma ocorrência, foi um mau conselho, uma tentativa de um bom conselho que deu errado. Um companheiro nosso, num atendimento suicida, o suicida estava com problemas financeiros, e ele ali aconselhou o suicida em algumas coisas, e falou para o suicida: olha, se você sair daí, eu tenho um amigo que ele é gerente do banco, e ele vai te ajudar a resolver isso. É verdade. Foi um bom conselho? Não. Acabou a ocorrência, o cara foi para o hospital, o bombeiro voltou para o quartel. No outro dia, quem que foi no quartel? A vítima. Olha, ontem o bombeiro falou que conhecia o gerente do banco, e eu vim aqui porque eu quero resolver minha situação financeira. E meu irmão, e agora? Ele conhecia o gerente do banco, mas era o gerente do banco. E ali deu uma confusão enorme dentro do quartel, conselho errado. Eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem. Seja humilde em receber um bom conselho, e a igreja está pronta para te ajudar nisso, amém? Se o Senhor estiver falando com você essa noite, não saia daqui sem um aconselhamento. Peça, converse com o pastor aqui, converse com o bispo,
com os presbíteros, com os diáconos, os ministros. Nós estamos preparados para ajudar você. Não procure conselhos no mundo. Meu irmão, no mundo jaz o maligno. E você vai receber um mau conselho ali, amém? Então, para você ser um bom conselheiro, você tem que ter características de um bom conselheiro. Você tem que ser capacitado, como Jétro foi, e tem que ser humilde. Mas também para você ser um bom conselheiro, e eu não posso deixar de falar dele, que é Jesus Cristo. Você quer ser um bom conselheiro nesta terra, meu irmão? Você quer ser visto dentro do lugar onde você trabalha, na sua família, como uma pessoa segura, uma pessoa quando as pessoas estiverem passando por problemas, por dificuldades, por aflições, elas te procurarem e você ter uma boa palavra para ela. Ande com Cristo. O bom conselheiro anda com Cristo. Olha Jétro aqui. Jétro sabia quem era Deus? Possivelmente, porque ele era da linhagem de Quetura que casou com Abraão. Mas quando acontece aqui, quando ele vai ter agora ali com Moisés no deserto, ele reconhece quem era Deus e fala para Jétro, e ele fala para Moisés, e ele se alegra com aquilo que Deus fez. E o bom conselheiro é aquele que tem que andar com Jesus. Meu irmão, nós temos que andar com Jesus, porque se você não andar com Jesus, se você não ler a palavra, você pode dar até conselhos, mas não é garantido que o seu conselho vai ser um bom conselho. Talvez você vai tentar acertar, e você vai acabar errando. Então, ande com Cristo, ande com Jesus. Ele é o melhor conselheiro. Ele é o melhor conselheiro. Quando a gente olha aqui para a palavra, tem algo muito lindo, porque Jesus conhece cada um de nós, amém? Deus nos conhece. Ele conhece exatamente o teu coração e aquilo que você está pensando agora. Ele sabe as suas aflições, as suas dificuldades, os teus medos, os teus temores. Ele sabe. E quando nós olhamos agora para a vida de Jétro, olha que coisa incrível. Assim como Deus te conhece, Deus conhecia Moisés. Deus sabia tudo aquilo que Moisés ia passar. E ele precisava colocar uma pessoa capacitada naquele lugar, na vida de Moisés. Porque Moisés tinha uma missão: tirar o povo do Egito e levar esse povo até onde? A terra prometida. Quando Jétro vê Moisés se assentado ali com o povo, julgando o povo, imagine quantas pessoas estavam ali. Moisés, ele cumpriria a missão? Sim, eu tenho certeza que sim. Mas Jétro, olhando para aquilo, falou: olha, isso vai atrapalhar o meu genro. Isso que ele está fazendo não é bom. E Deus, eu tenho certeza que Deus colocou Jétro na vida de Moisés para ajudá-lo naquele momento, o qual ele não estava vendo a dificuldade, mas ele estava passando por uma dificuldade, a qual tirava todo o tempo dele de aconselhar o povo. Nós estamos lendo um livro como oficiais, chama Liderança que Prevalece, e uma parte do livro que me impactou, que fala assim, que o Senhor está capacitando pessoas, para que essas pessoas um dia possam te ajudar. Meu irmão, nesse momento, Deus sabe da sua dificuldade, Ele sabe o que está fazendo. Você talvez nem conheçam pessoas, mas Deus tem capacitado pessoas que um dia estarão no teu caminho, que te ajudarão diante das dificuldades. Pessoas que serão capacitadas pelo Senhor para te dar um conselho ao qual ninguém deu. E Deus agora capacita esse homem Jétro para ser colocado na vida de Moisés, ali no caminho do deserto, para mostrar para ele que aquilo não era bom, para que ele continuasse com a missão dele. Esse é o nosso Deus. Jesus Cristo, Ele te conhece. Um bom conselheiro anda com Jesus. Eu separei aqui, tem uma anotação no livro, o qual eu estava estudando a semana, o Champlin. Ele fala algo muito bonito, e eu gostaria de ler aqui para a igreja. Ele fala assim, está no Champlin: Deus sempre envia alguém para ajudar-nos quando nossas missões atingem algum ponto crítico.
achamos um orientador, um conselheiro, um socorredor financeiro, algum cooperador, um companheiro de tarefas. Nossas missões são importantes. O Senhor te deu uma missão e ela é importante. Tudo quanto fazemos é importante e encontraremos ajudantes divinamente designados quando deles precisarmos. Alguns nos ajudam a tomar decisões certas, outros nos ajudam a realizar projetos importantes, ainda outros nos orientam em momentos críticos da nossa vida. Esse é o nosso Deus. Ele te conhece. E se você andar junto com Ele, assim como você tem andado, você será essa pessoa, um bom conselheiro, e você saberá ouvir um bom conselho. Jesus é o verdadeiro conselheiro. Ele é o único que nos conhece. Nós temos muitos bons conselheiros, mas o verdadeiro conselheiro é Jesus. Em Isaías 9:6 a palavra nos fala assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro. Você está precisando de conselho? Ninguém ainda te deu um bom conselho, então peça ao Pai, porque Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele sabe exatamente aquilo que você está passando, e Ele sabe exatamente aquilo o qual você está precisando para o dia de amanhã. Entre no seu secreto, fala: Senhor, eu preciso resolver essa causa na minha vida, o que eu faço? Você tenha certeza, Ele vai te responder. Ele vai colocar pessoas capacitadas na tua vida para te ajudarem naquilo que você está pedindo, naquilo que você está necessitando, porque esse é o nosso Deus, e Ele ama tanto cada um de nós. Olha, meu irmão, quantas pessoas Jesus aconselhou. Será que a gente consegue ter ideia e dimensão disso? Porque Ele curou muitas pessoas, mas quantas pessoas Jesus aconselhou? Bom, Ele deu muitos conselhos aos seus discípulos, amém? Muitos. Mas eu fico imaginando quantos conselhos Ele deu. Mas como Jesus nos ama, e Ele sabia que Ele tinha que voltar agora ao Pai, Ele seria assunto aos céus, Ele não ia deixar a gente no abandono. Esse é o amor de Jesus por você, meu irmão. Esse é o amor de Jesus pela igreja. Quando olhamos a palavra lá em João 14, 26 e 27, a palavra está dizendo aqui: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo de Deus está dizendo aqui que Ele é o conselheiro. Então você não precisa buscar conselhos no mundo. Talvez você esteja fazendo isso, e eu peço para você com toda a autoridade: pare. Você tem um conselheiro que vive em você, o Espírito Santo de Deus. Entre no teu secreto, converse com Ele, peça orientação para Ele. Primeiramente, Ele já sabe aquilo que você está passando. E ainda Ele fala: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbem os seus corações, nem tenham medo. É Ele que vai te dar paz, é Ele que vai te dar tranquilidade, é Ele que vai mostrar para você o caminho certo, a atitude correta diante daquela adversidade, diante daquela aflição, diante daquele sofrimento. Esse é o nosso Deus. E através do Espírito Santo que está em você, meu irmão, é Ele que vai te aconselhar. E para terminar, tem algo extremamente importante que a palavra nos revela. Olha o tempo que nós estamos vivendo como humanidade, porque eu iniciei aqui falando da individualidade de cada um, e a gente sabe que o mundo cada vez está mais individualistas. Você hoje não vê mais crianças correndo atrás de bola na rua, você não vê mais as crianças brincando de pega-pega, todas as coisas que nós passamos quando era criança. Hoje, até os meus filhos foram criados já dentro de casa. Eles estão no mundo deles, escola, ou estão no notebook, estão no computador, estão no celular. É a agenda do final dos tempos, a individualidade. E o Senhor nos deixa algo importante nas Escrituras, que nos chama a atenção. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra, lá em Apocalipse 3, lá no versículo, a partir do versículo 14.
porque aqui o Senhor vai nos falar algo que Ele quer que a igreja ouça, porque nós estamos no fim dos tempos. Eu creio, teologicamente, que nós estamos passando por esse tempo. Apocalipse, capítulo 3, no versículo 14 a 22. Em Apocalipse, no capítulo 3, o Senhor está falando ali das cartas às igrejas. Então ali escreve algumas cartas, a igreja de Éfeso, Esmirna, a igreja de que está em Pérgamo, que está em Tiatira, que está em Sardes, Filadélfia, e também a igreja que está em Laodiceia. E teologicamente nós entendemos que a igreja de Laodiceia, ela está representando esse tempo que você está vivendo, esse tempo que eu estou vivendo, esse tempo que os nossos filhos estão vivendo. E ali, em todas as cartas, o Senhor, Ele fala algo importante. Em todas elas, Ele vai falar que Ele conhece a obra de cada uma dessas igrejas. Em cada uma das igrejas, olha, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei o que você anda fazendo de errado, eu sei o que você anda fazendo a respeito do meu nome. E ali em Apocalipse 3, 14, 22, o Senhor vai falar ali a igreja de Laodiceia. Versículo 14: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Abastado, eu não preciso de ninguém, eu não preciso me aconselhar com ninguém, eu não preciso procurar a igreja, eu sou autossuficiente. E essa autossuficiência está destruindo a humanidade, está destruindo, infelizmente, cristãos. Mas olha o que ele fala no versículo 18, eu quero chamar a atenção agora, porque das cartas, eu fui estudar isso, e a única carta que o Senhor vai falar assim, versículo 18, aconselho-te. Vocês estão ouvindo o que o Senhor está falando? Aconselho-te. E nenhuma das outras cartas ele falou isso, mas nessa carta está falando assim, a igreja de Laodiceia está representando agora o final desses tempos. Eu vou te aconselhar o que você deve fazer. Meu irmão, ouça o que o Senhor quer dizer para você essa noite. Ele vai te aconselhar: que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Aconselho-te, de quem você tem comprado esse ouro refinado pelo fogo? Quais são as suas vestiduras? Quem você tem ouvido? Os seus ouvidos estão atentos a qual tipo de conselho? A quem você está direcionando o teu ouvido, o teu coração, o teu pensamento? São pessoas do mundo? O Senhor está falando aqui, eu vou te aconselhar. Compre esse ouro refinado pelo fogo, compre de mim. E é isso que Ele quer. Ele quer que você realmente seja esse bom conselheiro nesta terra, que você se capacite através da palavra dEle, seja capacitado, meu irmão, em nome de Jesus. O Senhor quer isso para você, que você seja humilde de coração, mas principalmente, que você ande com o Senhor Jesus, amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé, nós vamos orar. Eu gostaria de ter um tempo de oração agora. Que em nome de Jesus essa palavra tenha falado com você essa noite.
E eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora, porque talvez você tenha entrado aqui necessitando de uma resposta do Senhor. Talvez você tenha entrado aqui esta noite com o seu coração aflito, com o seu coração perturbado. Você, esposa, com o teu coração aflito e perturbado diante daquilo que está acontecendo dentro da tua casa, com o teu esposo. Ou você, pai, está perturbado aqui diante daquilo que está acontecendo dentro da tua casa com os teus filhos. Eu quero dizer para você que você tem um maravilhoso conselheiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Você tem um conselheiro que vive aí em você, que é o Espírito Santo de Deus. Então, que você agora, nesse momento, feche os teus olhos, não olhe para agora o pregador, feche os teus olhos, que você colocasse isso diante do Senhor, aquilo qual você não obteve resposta, você não tem ainda a direção correta, está tudo muito escuro, você não consegue ter visão daquilo que você precisa fazer, qual a direção que você tem que tomar. Fala para o Senhor agora: Senhor, eu sei que o Senhor é um maravilhoso conselheiro. Senhor, me ensina, mostra para mim, se revela a mim em sonhos, me dê visões, ó Pai, diante das atitudes, diante de tudo aquilo que eu preciso fazer. Qual é a direção que eu tenho que tomar? Coloca isso diante de Deus agora. Você está na casa do Pai. A palavra aqui nos fala que numa multidão de conselheiros há segurança. Nós estamos aqui numa multidão de conselheiros, e há segurança entre nós. Coloca agora isso diante dele. O Senhor te trouxe aqui essa noite para você sair com essa resposta, aquilo que você deve fazer. Eu gostaria de chamar os pastores aqui para frente, os presbíteros, os diáconos. Igreja, permaneça com o olho fechado, não abre os seus olhos. Converse agora com teu Pai, converse com o Senhor. Ele está presente neste lugar. Nós cremos, nós temos plena convicção que Ele está aqui conosco. Você está num lugar seguro, você está na casa do Pai. E eu gostaria de dar uma direção agora para a igreja. Meu irmão, se você entrou aqui essa noite e o Senhor falou com você, você está nessa condição, você não sabe qual atitude tomar, você não sabe o que você deve fazer diante dessa situação que está te afligindo, nós vamos orar por você aqui. E cada um desses homens e mulheres são bons conselheiros, eles são bons conselheiros. Mas primeiramente que você tenha a humildade de receber esse conselho no teu coração. Então, se você está passando por isso, você precisa de uma palavra. Este momento agora não vai dar para te aconselhar diante daquilo que você está precisando. Talvez esse aconselhamento ele demore questão de horas, mas eu gostaria que você descesse até aqui. Você vai falar aqui para o pastor que está aqui na frente, para o conselheiro que está aqui na frente, para o bom conselheiro. Olha, eu gostaria que o Senhor orasse, a senhora orasse para mim por isso. Eu preciso de uma direção clara, eu preciso de um conselho diante dessa situação. E o Senhor, Ele vai estar ouvindo isso. E eu tenho certeza, eu tenho a plena convicção que o Senhor te ajudará nisso. Então você que entrou aqui essa noite, e você precisa de um conselho nesta área, desça até aqui. Nós estamos aqui com os bons conselheiros, mas você fale para eles agora: olha, eu preciso de um conselho nesta área. E nós vamos estar orando para que esse conselho, para que isso chegue até você, para que você ouça a palavra do Senhor, para que você ouça o Espírito Santo falando com você, para que o Senhor coloque pessoas capacitadas no dia de amanhã, nessa semana, diante de ti, para te ajudar nessa situação. Pode descer. Senhor, está aqui, Senhor, a tua igreja, os teus filhos, ó Pai. Senhor, nós sabemos que a tua palavra é viva, é eficaz, é fiel, Senhor. E ela mesmo, Senhor, diz que o Senhor é o bom conselheiro. Senhor, nós cremos na tua palavra. Senhor, nos ajuda agora, Pai. Senhor, ajuda o teu povo aqui, Senhor. Aquele que entrou aqui, Senhor, necessitando de um conselho.
aquele que entrou aqui necessitando de uma palavra, aquele que entrou aqui, Senhor, entristecido, amargurado, Senhor, aquele que entrou aqui, Senhor, com os olhos, ó Deus, voltados, Senhor, ao chão, à terra. Senhor, fala com cada um deles agora, ó Deus, em nome de Jesus. Ajuda os teus filhos, Senhor, aconselha eles. Nós sabemos, nós cremos, nós temos a plena convicção, o Senhor é o bom conselheiro, o Senhor não nega o bom conselho a ninguém. Senhor, glorificado seja o teu santo nome. Nós sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor se faz presente, então nos ajuda o teu povo agora a enxergar aquilo qual eles não enxergaram. Senhor, ajuda o teu povo agora, Senhor, a solucionar, Senhor, os problemas que estão na vida deles. Senhor, se mostra a eles, se revela a eles, ó Deus, se revela aos teus filhos durante, Senhor, o sono deles. Senhor, coloca pessoas capacitadas, assim como o Senhor colocou Jétro, Senhor, na vida de Moisés, no caminho de Moisés ali no deserto. Coloca pessoas capacitadas, para que essas pessoas sejam bons conselheiros na vida delas, ó Deus, ajudando, ó Pai, elas através do teu santo nome, Senhor, a resolver as questões a qual amarguram, a qual entristece o coração delas. Nos ajuda, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que o Senhor é o Deus que faz. Oh Pai, nós sabemos que o Senhor, o Deus, é um Deus conselheiro, é o príncipe da paz. Traz paz ao teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, ó Pai, em nome de Jesus, que ninguém sairá daqui esta noite, Senhor, sem uma resposta tua, Senhor. Se revela o teu povo aqui, ó Deus, se revela o teu povo. Meu irmão, você que não veio para frente, feche os teus olhos, ore pelo teu irmão, levanta as tuas mãos, interceda pelo teu irmão, pela tua irmã que está aqui à frente, aquele que está necessitando de um conselho, aquele que está necessitando de uma palavra. Levante a mão, interceda você. Se você está aqui essa noite e você olha para a sua vida, olha, está tudo bem comigo, está tudo bem com a minha família, então faça esse papel agora de um bom conselheiro. Ore pelos teus irmãos que estão aqui à frente, para que o Senhor se revele a eles, para que o Senhor dê a direção a cada um deles, em nome de Jesus. Não fique com o seu braço cruzado, não fique com suas mãos abaixadas, levante as tuas mãos, declara sobre os teus irmãos agora a paz, declara sobre eles que o Espírito Santo ajudará cada um deles a encontrar a solução para o problema deles, o bom conselho qual eles necessitam. Oh, aleluia, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor, santo é o teu nome. Ajuda o teu povo aqui, ó Deus, ajuda o teu povo aqui, ó Pai. Oh, o Senhor é o bom conselheiro. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti esta noite, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o único socorro, o Senhor é o socorro presente. Não há outro Deus que nos conheça mais que o Senhor. Aliás, o Senhor é o único Deus que nos conhece. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que antes, ó Pai, nós éramos substâncias informes no ventre da nossa mãe, mas assim o Senhor já nos conhecia. Então nos ajuda diante disso, ó Deus, em nome de Jesus. Ajuda o teu povo que está aqui, Pai, em nome de Jesus. Abre os ouvidos, Senhor, deles. Quebra a dureza de coração, Senhor, quebra toda a sabedoria humana. Senhor, se tem alguém aqui essa noite que eram sábios aos seus próprios olhos, quebra essa sabedoria humana em nome de Jesus. Traz a tua sabedoria sobre eles agora, Senhor. Se revela a eles, ó Deus, em nome de Jesus. É o teu povo aqui que clama, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Santo é o teu nome. Continue orando pelo teu irmão que está aqui à frente. Jovem, ore pelo teu irmão que está aqui à frente. Você que é idoso, ore pelo teu irmão que está aqui à frente. Ore por você nesse momento. Glorifique o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que vence todas as batalhas. Não há batalhas ao qual o Senhor tenha sido derrotado. O Senhor vence cada uma delas. E nós cremos
que nós venceremos as nossas batalhas, as nossas dificuldades, através do teu santo nome. Santo, santo, santo és tu, ó Pai. Glorificado seja o teu santo nome. Aleluias, aleluias, aleluias. Santo é teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Ajuda o teu povo aqui, Senhor. Abre os olhos deles, Senhor. Abre o coração dos teus filhos. Abre a mente deles, ó Deus, o entendimento. Senhor, quebra as escamas, derruba as escamas dos olhos deles. Aquilo, Senhor, que eles não estão vendo, aquilo que está diante deles, Senhor, faça com que eles vejam. Senhor, vai quebrando toda barreira, vai quebrando, Senhor, tudo aquilo que impede os teus filhos de avançar, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos, Senhor, que o teu povo vai avançar, que o teu povo vai conquistar. Nós declaramos que eles serão bons conselheiros nesta terra. Nós declaramos que eles serão capacitados por ti, homens e mulheres que andarão contigo nesta terra, Senhor. Oh Pai, nos ajuda, nós clamamos a ti. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Igreja, levante as tuas mãos, vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Ele. Senhor, nós queremos te agradecer por esta tua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite. Nós sabemos que o Senhor é um maravilhoso conselheiro. Nós sabemos que diante das diversidades, das dificuldades que se nós passarmos neste mundo, o Senhor estará conosco. O Senhor é o que nos falará qual a direção, qual é o caminho, quais são as atitudes que nós devemos tomar. Nós colocamos diante de ti as nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer porque nós temos a oportunidade de falar da tua palavra, de engrandecer o teu santo nome, Senhor, de declarar que o Senhor é o Deus desta terra. Nós te agradecemos porque nós temos essa liberdade e essa oportunidade. Senhor, eu peço agora, Senhor, uma unção especial, uma bênção especial sobre o teu povo, que eles tenham um final de setembro abençoado, que o Senhor possa falar a eles, se revele a cada um deles. Eu declaro, Senhor, um mês vindouro, o mês de outubro, abençoado, o qual o Senhor se revele a cada um deles, mostrando as direções a cada um deles. Senhor, que eles sejam, em nome de Jesus, nesse próximo mês de outubro, bons conselheiros nessa terra, que o Senhor coloque pessoas no caminho deles, pessoas que necessitam, Senhor, de um conforto, pessoas que estejam necessitadas, aflitas, que essas pessoas sejam colocadas, Senhor, no caminho de cada um dos teus filhos, para que eles sejam usados nessa terra, para que eles sejam bons conselheiros. Obrigado, Senhor. Leva o teu povo em paz para casa, que o teu povo, quando chegar hoje em casa, Senhor, eles coloquem a cabeça no travesseiro de cada um deles, e logo eles peguem no sono, e que eles entendam que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está cuidando de todas as coisas, é o Senhor que faz, tudo está nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, glorificamos o teu santo nome e te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer ainda no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Dá um abraço no seu irmão, fala para ele que você seja um bom conselheiro nesta terra, que o Senhor te use para isso. Nós estaremos aqui como igreja. Se você precisa de oração, se você precisa de um aconselhamento, desça para cá, nós estaremos aqui prontos para orar com você. Mas se você não precisa de oração, dá um abraço no seu irmão, convida ele para jantar junto, para comer agora uma esfirra, um pastel, leva o teu irmão junto com você, amém? Vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.